Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, verso de número 8. Façamos a leitura. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Oremos. Pai, cantamos, oramos, ceiamos, houve o momento da oferta, ofertamos. E agora chegou o momento, Pai, de ouvirmos a Tua voz. Essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança. Pai, isso é algo grandioso, isso é algo maravilhoso, isso é algo extraordinário. O Senhor falar ao nosso coração. O Senhor falar ao Teu povo. O Senhor direcionar, edificar o Teu povo. Isso é grandioso demais. Isso é muito bom. Então, apesar de nós, apesar da frieza do nosso coração, apesar de muitas outras coisas que possam estar passando pela nossa cabeça, pela nossa mente, apesar, Pai, de complicações de saúde, enfim, apesar de nós, fala ao nosso coração. Essa é a nossa esperança. Obrigado, Pai, por nos ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Misericórdia. Esse som aí, né? Mas vamos lá. A mente desses homens que nós acabamos de ler a respeito deles, a mente deles estava carregada, estava encharcada com o extraordinário. Por favor, prestem atenção. A mente desses homens, Pedro e João, né, estava carregada com o extraordinário. Extraordinário, a definição diz logo, algo que não acontece assim corriqueiramente. É algo que a gente não topa ali na esquina e acha o extraordinário. É algo que não acontece vez por outra, inesperadamente. E que extraordinário era esse que esses homens estavam com a mente carregada? Ora, a ressurreição de Jesus. E tudo o mais que precedeu e que tinha a ver com ela, com a ressurreição. Era com isso que eles estavam pensando, era isso que estava ocupando a cabeça dele, o extraordinário. E isso é extraordinário. Em outro lugar da Bíblia, Paulo fala que isso, é loucura.
para um grego. É extraordinário. Eu tive uma experiência ontem que me despertou para isso. Eu assisti um filme, tá? Que eu fui pesquisar depois sobre esse filme. Esse filme, ele tem uma porcentagem altíssima de estar certo cientificamente. E é maravilhoso. O filme deixa a gente extasiado, né? Que é aquele filme Interestelar. Quem já assistiu? Já, né? E mostra o universo, mostra as galáxias, mostra o espaço-tempo, tudo de uma forma assim extraordinária. E sabe o que minha mente pensou? Minha mente foi diretamente para esse pensamento. Deus fez isso tudo. Deus fez o universo, as galáxias, as estrelas que são... Tem estrelas muito maiores do que o Sol. E Deus fez isso tudo. E esse Deus fez algo extraordinário. E olha que nós somos ínfimos, nós somos tão pequenos diante de tudo isso, diante desse espaço-tempo. Somos tão pequenos. E Deus fez algo extraordinário, esse Deus grandioso, porque por trás desse algo extraordinário tem algo mais extraordinário ainda, que é Deus. E esse Deus falou conosco. Esse Deus se revelou a nós. Ele se mostrou, ele se fez saber a nós. Isso é extraordinário. Isso é algo que deve nos impressionar com tamanha força. E no caso destes homens aqui, eles ficaram surpreendidos com Jesus. Mas sabe de uma coisa? A gente nunca vai entender o porquê desses homens aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler. Nós não iremos entender uma só palavra do discurso de Pedro se tudo isso aqui que está acontecendo, que você contempla, que você vê, não é? Deus, a criação, o outro, Deus em Jesus Cristo, se tudo isso não for extraordinário para você. Você não vai conseguir compreender o que esses homens estavam passando aqui, se isso não foi extraordinário para você, se isso, como diz o outro lá do interior, não bater nem a passarinha do teu coração. Então a gente só vai entender ele se a gente ficar boquiaberto diante disso. Diante disso que é extraordinário, que a gente está vez por outra aqui lidando com isso, e é algo estupendo, é algo extraordinário. Mas o nosso objetivo nessa noite não é falar da ressurreição e tudo mais que precedeu e que tinha a ver com ela. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é perceber essas pessoas aqui, Pedro e João, por exemplo, espantados, assombrados, estupefatos e etc., com o extraordinário. Esse é o objetivo, é ver eles com isso, com essa mente carregada com esse extraordinário. Esse extraordinário que num dado momento, né, Deus rompeu o tecido do espaço-tempo, o Criador, e Ele mesmo entrou dentro desse espaço-tempo com um plano de salvar a muitos. Mas Ele foi morto por aqueles a quem Ele desejara salvar. Mas não para por aí.
ele teve que seguir com o plano. Então ele teve que ressuscitar para levar a cabo, para levar até o final esse plano de salvação proposto por ele. Isso é o extraordinário. Deus irromper, o Criador daquilo tudo que eu estava tentando descrever e me sentir frustrado, porque eu não soube. Ele rompeu tudo isso, entrou aqui no espaço-tempo, penetrou a história, para salvar a muitos, e esses que ele desejou salvar, matou ele, mas ele tinha que seguir com o plano, ele ressuscitou para continuar com o plano de salvação. É isso que é o extraordinário. Extraordinário. Pensando um pouco aqui na passagem, só um instante. Pensando aqui um pouco na passagem, vou falar aqui algumas palavras para a gente se contextualizar, para a gente saber o que estava acontecendo aqui. Além desses dois homens fazendo o que estavam fazendo, porque tinham sido espantados, assombrados com esse extraordinário que eu tentei descrever para vocês aqui agora há pouco. Muito bem, antes de falar, eu gostaria de que nós pensássemos um pouco na religiosidade judaica. A gente não vai entender isso também se a gente não entender por que esses homens estavam pegando os discípulos, os apóstolos, e batendo nele, mandando eles calarem a boca. Por quê? Né? Então a gente precisa entender a religiosidade judaica desde o tempo do cativeiro, né? Primeira coisa que eu quero dizer para você é a singularidade da Torá, da lei, para eles, né? Dado a relação que eles tinham agora, já que não tinha mais templo. O judeu, ele não via algo como acima, né? Ele via a administração no templo, a lei, tudo aquilo, tudo como um pacote só, né? Se ele ficasse só na lei, meio que ficava pensa a adoração, a religiosidade deles. Então o templo foi devastado, foi destruído pelo rei da Babilônia, e eles se obrigaram a improvisar. Eles se obrigaram a improvisar. Eles se obrigaram a se reunir agora em redor da Torá, da lei. Meditar, estudar, certo? E é daí que vem as tradições. É daí que vem as interpretações da Torá, da lei. E que gerou escolas, né? Escolas que a gente chama de escolas rabínicas, né? Então, vá pensando juntamente comigo. O efeito disso tudo, né? A conclusão disso tudo, foram os fariseus, os saduceus, os próprios escribas, as sinagogas e assim sucessivamente. Está aí a religiosidade desses aqui, do Sinédrio, a quem Pedro e João tinham que prestar contas. Era um povo que colocava as suas tradições, as suas interpretações, os seus segmentos, as suas escolas em equivalência ao que a Torá, a lei de Deus, a palavra de Deus dizia. Era isso que eles faziam. Eles não viam a lei como acima, mas eles poderiam até dizer de boca. Mas a atitude deles, a forma como ele levava as coisas, faziam com que as suas tradições, por causa das suas interpretações, fossem equivalentes à lei de Deus. Só que aconteceu uma coisa. Quando Jesus veio
Jesus, ele propôs algo. Jesus, ele tinha uma proposta. E a proposta de Jesus é nada mais, nada menos que um rompimento com essas tradições. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era: olha, eu vos digo, ouvistes o que foi dito aos antigos, lembra? Mateus capítulo 5, 6, né? E 7. A proposta de Jesus era essa: um rompimento com as tradições que advogava a equivalência com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Obviamente, séculos, anos de tradições, né, enraiza no povo. Enraiza no povo. E se você ler as Escrituras, os Evangelhos, você vai perceber que havia muita politicagem, havia muita corrupção. Não estou dizendo que só havia isso, estou dizendo que havia muito. Muitos partidos, né, como os fariseus, os saduceus, a própria classe que servia no templo agora reconstruído, né, ganhava alguma coisa, ansiava status, ansiava posição, né? Então daí politicagem, corrupção e muitas outras coisas. E a proposta de Jesus era um golpe nisso. Ora, se eu chego para um fariseu e digo: olha, deixa as tuas tradições. Se eu chego para um saduceu e digo: deixa as tuas tradições, fica somente com a lei. Fica com a interpretação que eu estou querendo te dar agora, pura da lei. O mínimo que ele iria fazer, já que eu estava tirando o sustento dele, a posição dele, estava roubando um monte de coisa dele, o mínimo era uma pedrada no meio da cara que eu ia levar. Então essa era a situação de Jesus. Foi isso que ele deixou para os seus discípulos. Era essa a proposta que ele queria que os seus discípulos carregassem adiante. Olha, vamos ficar com o que o meu Pai diz. E desde cedo, a comunidade cristã foi uma comunidade desafiadora. Né? Desde cedo foi uma comunidade desafiadora. Tinha sinais, tinha maravilhas, tinha comunhão. O ensinamento foi o que Jesus, aquele que trouxe o sentido real da lei, deixou com os seus apóstolos para que os seus apóstolos propagassem. E todos eles estavam ancorados em Jesus. Então, aquela raiva, aquela indignação que sentiam de Jesus foi transmitida para os seus discípulos. Né? Então a gente já está começando a perceber o porquê que eles tiveram que estar no Sinédrio se explicando e tal, porque a proposta é: vocês não estão com nada, nós, por causa de Jesus, entendemos. Né? Desafiador. Num dos dias que eles vão para o templo, eles encontram um coxo que fazia muito tempo, muitos anos que estava na porta do templo. E que, inclusive, conjecturando aqui, o fariseu podia ter dado uma moeda, né, já que ele dava esmolas. O saduceu também. O escriba também. E assim sucessivamente. E esse coxo pede um dinheiro. Pede moeda. Pede para Pedro. E Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o engraçado é que isso é extraordinário.
Gente, é sério. Isso é extraordinário. Isso tem que deixar todo mundo arrepiado. E isso foi desafiador. Porque um fariseu, ele não vê mais extraordinário. Ele está com a lei o tempo todo. Mas isso não causa mais impacto para ele. O fariseu, ele lida com as coisas de Deus o tempo todo. É como se ele estivesse lidando com nada. E olhe para os discípulos. Uma simples oração. É só ler Atos 2,42, tu percebe isso. Olha como eles partilhavam as coisas. Olha como eles ouviam os ensinamentos dos apóstolos. Olha como tudo acontecia. Isso é extraordinário. E um fariseu que não sentia mais nada, que era uma pedra de gelo ambulante, obviamente se sentia desafiado, porque, como foi pregado aqui, muitas pessoas iam e se uniam. Era 3.000, era de 4.000 pessoas, e assim ia. E os fariseus? E os saduceus menor ainda? E perdendo espaço. Então, essa situação que eu acabei de pintar para vocês resultou na prisão desses homens, não é? No encarceramento, mesmo que temporário, desses homens. E eles tiveram que discursar perante o povo. Então, está aqui o contexto das palavras deles, de Pedro, que nós iremos meditar nesse exato momento. Mas eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. Que a mente desses homens, a mente de Pedro, a mente de João, estavam carregadas com o extraordinário. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora nós vamos fazer o que nós sempre estamos fazendo. A gente divide o texto aqui. Nós vamos meditar agora nos versos 8 a 10. Ok? Vamos para os versos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler novamente. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha só, lhes disse para quem? Para quem prendeu eles. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Eu queria começar dizendo para vocês que essa situação deles terem sido presos foi uma situação já prevista e que, logicamente, seria bem corriqueira. Seria algo comum para eles, né? Nos primeiros anos da igreja. A primeira coisa que eu queria pensar com você é que esse exato momento aqui, em que Pedro, cheio do Espírito Santo, prestem atenção, cheio do Espírito Santo, fala perante o sinédrio, homens instruídos, homens bem conceituados, homens de tradições e mais tradições. Esse momento aqui foi previsto pelo Senhor. É o cumprimento de uma promessa na realidade, que está lá em Lucas, capítulo 12, verso 11 e 12, e no capítulo 21, verso 14 e 15, quando Jesus diz que eles seriam levados à presença das autoridades, mas eles não se preocupassem. Sabe por quê? Porque mesmo que eles não soubessem o que falar, Jesus lhes daria as palavras para eles falarem.
Glória a Deus mesmo. Isso aqui é uma promessa cumprida. Isso aqui é algo extraordinário. Eles, homens, sabiam ler, sabiam escrever, é claro, mas não tinha a erudição daqueles homens. Aqueles homens cheios de tradições. E esses homens iriam interrogar eles. Quem sabe fazer perguntas teológicas, olha aí. Perguntas exegéticas, hermenêuticas. Mas Jesus disse, olha, não se preocupe. Eu lhes darei as palavras. E em primeiro lugar, eu gostaria de pensar sobre isso com vocês. Em segundo lugar, nós não temos aqui uma pessoa que traz a autoridade ou chama a atenção para si mesmo. Pelo contrário, essa pessoa pega e coloca tudo na conta de Jesus. Esse que rompeu o tecido do espaço-tempo e adentrou aqui. Esse que veio com plano de salvação, mas mataram ele, mas a morte não pôde contê-lo, ele teve que ressuscitar e levar a cabo esse plano de salvação. Esse, o Criador do céu e da terra, o Criador das galáxias, o Criador das estrelas, o Criador de tudo. Esse que tem toda a autoridade no céu, na terra e até mesmo debaixo da terra. Foi no nome dele, no nome desse Jesus, que Pedro disse aquelas palavras para aquele coxo, para aquele aleijado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não foi como um fariseu que Pedro falou, frio, que não se portava mais. Não foi como um saduceu que Pedro falou, que não acreditava no transcendente, que não acreditava no extraordinário. Foi como um discípulo de Cristo Jesus. Foi como um discípulo do Criador do céu e da terra, daquele que sem ele nada disso aqui que nós estamos contemplando seria. Foi como um discípulo dele que Pedro falou, acreditando no extraordinário, vendo a ressurreição, vendo Jesus, vendo a fé dada por ele como extraordinário, não como algo corriqueiro, não como algo banal. E Pedro toca na ressurreição. Final do verso 10. Final do verso 10 ele diz: a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E ele diz sim. Sim, em seu nome. Não no nome de um morto, no nome de um ressurreto. No nome de que... no nome de Deus. Foi no nome dele que Pedro e João, que todos os outros discípulos, que todos os outros apóstolos estavam fazendo o que faziam, porque eles estavam com a mente carregada do extraordinário. Antecipando aqui algumas aplicações, foi com a mente carregada, era com a mente carregada do extraordinário que eles ceavam com o sentido real da ceia, não como algo mecânico. Era com a mente carregada com o extraordinário que eles se sentavam ao redor da palavra, do ensinamento, da doutrina dos apóstolos e tinham prazer em perseverar naquela doutrina. Era com o extraordinário, Cristo Jesus, morrendo, sendo sepultado e 3 dias depois ressuscitando, o Criador do céu e da terra. A exata expressão do ser de Deus. Deus, era com esse extraordinário que eles estavam em mente e faziam o que faziam. E aqui no caso, foram lá, foram presos, falaram
porque eles acreditavam na promessa também daquele extraordinário. Amém? Número 2, nós temos o verso de número 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Engraçado. Muito engraçado. Salmo 118, verso 22. Precisa ir lá não. Só grava isso na sua cabeça. Salmo 18, verso 22. Sabe o que é que tem lá? O salmista, preste atenção, o salmista em tempos de guerra, dizendo que é o Senhor quem deu a vitória a ele, o Senhor foi quem livrou ele das mãos dos inimigos, o Senhor é a salvação, o Senhor, e ele vai falando, até que ele chega no verso 22 e ele diz, o Senhor, que é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitam, as nações rejeitam. Olha o que Pedro está fazendo. Pedro está identificando Jesus com esse Criador do céu, da terra e de tudo que há. Não é eu que estou inventando, não. É isso que Pedro está dizendo. E Pedro, aplicando para aquela situação, que eram as nações vizinhas, Pedro diz, olha, que vocês, construtores, rejeitaram. Pegando o gancho daquilo que eu sempre venho falando, vocês que frios, que não percebem a beleza, a grandeza disso aqui, vocês, construtores, rejeitaram. E o engraçado é que Pedro, ele não está falando isso por ele mesmo. Ele foi e teve uma alucinação e decidiu aplicar Salmo 18, verso 22 a Jesus. Não, lá em Lucas capítulo 20, verso 17, Jesus, ele refere-se a si mesmo como a pedra angular. A pedra angular é a pedra de alicerce. É a pedra onde tudo se amarra e tudo é construído. É a pedra que tirando ela cai tudo. Jesus refere-se a si mesmo com essa pedra. E nessa ocasião que Jesus fala que ele é a pedra, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os religiosos daquela época pegaram em pedra para bater em Jesus. Que ele teve que se retirar. Aí eu olhando para essa situação, eu não sei você, não era muito distante da situação, tipo anos, não, era pertinho. Quem sabe aqueles que estavam ouvindo Jesus dizer, eu sou a pedra angular, eram esses que estavam aqui. E ouvem Pedro, pescador, sabe ler e escrever, mas nada além disso, dá essa interpretação, seguindo os passos do seu mestre e com coragem, com intrepidez, dizendo, vocês construtores rejeitaram. Sabe por que Pedro fez isso? Mais uma vez, porque a vida cristã, porque a fé cristã para ele não era algo, beleza, legal, era algo extraordinário. Era algo que movia ele a fazer isso, era algo que ele estava a ponto de morrer por isso, porque ele percebeu tudo isso, porque ele percebeu o extraordinário. Amém? Glória a Deus. E por último, nós temos o verso de número 12, quando Pedro coroa o discurso dele, dizendo,
e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aí Pedro coroa isso, Pedro bota a cereja do bolo do discurso dele, dizendo: olha, todos têm que se curvar a Jesus. Todos têm que ir para Ele se quiserem salvação. Se quiserem refrigério. Se quiserem o jugo suave e um fardo leve. Se quiserem alívio, não é? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é para a tradição dos fariseus. Não é para as interpretações deles. Não é para o status daquele homem. É para Jesus. É para Jesus, o Nazareno. E faz questão de dizer Nazareno, aquela cidade lá insignificante para muitos. É Ele que Deus ressuscitou e deu um nome, extraordinário. Nome que coxo não resiste. Demônio não resiste. Parece discurso de outros grupos, né? Mas é verdade, está na Bíblia. Que o pecador não resiste, porque é um nome extraordinário. Amém? Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, foi assim que Pedro e João, impressionados, boquiabertos, com o extraordinário e cheios do Espírito Santo, por causa desse extraordinário, que é a vida cristã, que é o cristianismo, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus, cheios disso, e super confiantes na promessa de Jesus, que agiram e discursaram ousadamente perante o Sinédrio. Perante aqueles homens cheios de graduações, cheios de faculdades, vamos pensar assim, né? Amém? Mas eu quero finalizar com algumas perguntas de aplicação. A primeira é: o que sua fé te leva a fazer? O que sua fé te leva a fazer? Não entenda a fé aqui como, eu vou acreditar que algo vai acontecer no futuro, ou eu não estou vendo uma coisa e eu tenho fé que aquela coisa está ali. Não entenda a fé assim. Entenda a fé no sentido de cristianismo em execução. Cristianismo em ação. Entenda a fé como morte, sepultamento e ressurreição de Jesus como base para as tuas ações no mundo, como base para as tuas orações, para a tua crença, para tudo. Entenda a fé assim. Aí pensa na pergunta: o que tua fé te leva a fazer? Porque a desses homens aqui, olha só o que esses homens foram capazes de fazer. Dar suas vidas, ir lá e levar pé. E quando levaram pé, agradeciam a Deus a oportunidade de estar apanhando por causa de Jesus. Eles partilhavam, eles iam, entravam em comunhão um com o outro. Eles vendiam as suas propriedades para dar a quem não tinha. E aí ia. Olha o que a fé desses homens levaram eles a fazer. E repito, porque eles viam isso tudo como extraordinário. Eles viam um momento de adoração
semanal deles, por exemplo, como extraordinário. O que tua fé te leva a fazer? As tuas ações são medidores da sua fé. Sabia? As tuas ações dizem como você enxerga Cristo Jesus. Como você pensa no Evangelho. Como você come a ceia e bebe o suco. As tuas ações fazem isso. Número 2. Sem meias palavras, apesar da superficialidade, se é que existe, vamos torcer que não, lá vai a pergunta. Jesus tem sido a tua pedra angular? Era uma desses homens. Era a das mulheres, era da comunidade de discípulos. Era dessa igreja. Jesus era a pedra angular deles. Essa pedra extraordinária. Essa pedra que lhe dava firmeza suficiente para fazerem coisas ousadas. E aí, Jesus é a sua pedra angular? Você tem visto Jesus como sua pedra angular? Jesus é extraordinário para você? Amém. Será que, número 3, a vida tímida que talvez você leve, tímida no sentido de sem atuação no mundo, sem ânimo, sem alegria de viver essa fé, será que essa vida tímida é resultado disso tudo? Um momento como esse, culto, não parecer mais extraordinário para você? Será? Pense nisso. Por último, o que devo fazer quando tudo no cristianismo não é mais extraordinário para mim? Você talvez que se encontre nessa situação de que nada mais tem valor para você. Parece que você liga o piloto automático e se você fechar os olhos, você vem bater direitinho aqui. Esse momento que você vem e... O que devo fazer quando tudo no cristianismo não é mais extraordinário para mim? Eu tenho um conselho bíblico para nós. Não me livro dessa situação. Que está lá em Lucas 18, não precise ir lá, verso 1 a 8, que é a parábola daquele juiz iníquo. Mas eu não quero pensar no juiz iníquo, eu quero pensar na viúva. Na viúva que batia de noite e de dia na porta do juiz. Olha a minha causa, luta pela minha causa, resolve a minha causa. O conselho é esse. O cristianismo não é mais extraordinário para você? Peça a Deus para que Ele seja novamente extraordinário para você. Dia e noite, como aquela viúva da parábola, dia e noite, aquela viúva da parábola, ela reconhecia que somente aquele juiz poderia atender o pedido dela, poderia intervir na causa dela, do mesmo jeito que nós possamos reconhecer que somente Deus, apesar de nós, pode fazer com que a fé cristã seja extraordinária de novo para nós. Amém, meus irmãos? Que nós possamos olhar para esses homens e ver como eles viam Cristo Jesus, a sua ressurreição, como eles viam a oportunidade de vida eterna, de salvação que tudo isso dava, que todo esse esforço de Cristo Jesus na cruz oferecia, e ficavam estupefatos e ficavam maravilhados. Que nós possamos ser assim.
Quando foi a última vez que você orou sem uma preocupação de terminar a oração? Eu entro dentro do barco também, tá? Quando foi a última vez que você se propôs a ler 1 ou 3 capítulos da Bíblia e você lê o primeiro versículo e fica olhando quantos versículos tem para acabar e, ai meu Deus, ainda falta muito. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia sem ter pressa? Quando foi a última vez que você ouviu a exposição da palavra de Deus e fantástico que nada, pizzaria que nada, o conforto do meu sofá que nada, eu quero ficar aqui mais, eu quero ficar aqui mais. Quando foi a última vez que você sentiu prazer, sentiu gosto de estar na presença de Deus? Sentiu alegria porque você é crente, porque você não está sendo um idólatra por aí, ajoelhado de frente a um pedaço de gesso, de madeira, sei lá, mas você está adorando o Deus vivo e verdadeiro? Quando foi a última vez que um louvor te fez chorar? Te fez derramar uma lágrima porque ele tocou você? Porque falava de Cristo, falava de você, falava que Ele tem oportunidade, Ele tem oportunidades aos montes para você se consertar, para você alcançar uma graça, uma bênção, uma misericórdia da parte dEle. Quando foi? Porque esses homens aqui faziam o que faziam por causa disso. Foi por isso que ele discursou ousadamente, não temendo a sua vida, não temendo por sua vida. Nós possamos pensar nisso. Que nós possamos pensar no cristianismo que nós estamos vivendo. Que nós possamos pensar na empolgação ou na falta dela que nós estamos vivendo no momento. E que possamos também dar uma resposta. Ou se não tiver resposta nenhuma, viúva lá do juiz Inico, bate, vai atrás. Amém, meus irmãos. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.